O sistema moderno colonialista, baseado na colonialidade do poder, sustentado pela ideia de raça, de racismo, segundo o qual os negros indígenas são sub-humanos, o papel que se destinou para estes e seus descendentes foi um papel de cumprir, ocupar, trabalhar no subemprego. Isto é, são negros indígenas e seus descendentes que devem lavar os banheiros nos shopping centers, arrumar as casas, fazer a comida na casa dos governantes brancos, trabalhar como operários, trabalhar como jardineiros, trabalhar como uma série de outras funções, como motoristas particulares, trabalhar como seguranças desses governantes, que em sua maioria são brancos, proprietários. O sistema, esse sistema moderno colonialista, só não mata todos os indígenas e negros e seus descendentes porque espera-se que eles cumpram esse papel econômico, social, nessa sociedade racista, desigual, capitalista. Esses termos que eu quero aqui apresentar e discutir com vocês. Talvez a grande novidade daqui desta aula, desse projeto, desse curso, é identificar o Estado enquanto um agente da colonização e o agente de extermínio de negros indígenas. Quer dizer, o que eu costumo dizer, obviamente, aí é um ponto que eu quero tratar até com vocês, né? Obviamente, nem todo negro indígena ele é assassinado pelo Estado. Não é isso, isso não é uma verdade. Eu estou aqui vivo e muitos de nós estamos vivos aqui, embora nós sejamos alvos principais desse processo. Mas nós passamos a ser alvos, negros, indígenas e seus descendentes, prioritariamente, se nós não obedecermos. Ou seja, se nós não seguirmos as linhas estabelecidas pelas leis, pelo aquilo que se chama ordem, pelo aquilo que se chama de poder. Então, o negro indígena que normalmente aceitar seguir uma vida de extrema exploração, uma vida de subemprego, se trabalhar muito bem como empregada doméstica, uma negra, na casa das senhoras brancas. Se os negros e indígenas trabalharem muito bem, também como empregados domésticos, ou como operários nas fábricas, ou seja, o que for, né? Ou como vendendo bugigangas como um camelô, ou coisa que o gênero, ou coisa que o vale, sendo motorista de ônibus, lavando os banheiros dos shopping centers frequentados pelos brancos. E se esses negros indígenas e seus descendentes fizerem isso sem nenhum tipo de reclamação, né? Aceitando isso alegremente, vamos dizer assim, né? O risco dele de sofrer um atentado pelo Estado vai ser minorado, ou seja, é minimizado. Todavia, se esse negro não aceitar essas condições que lhe são postas, aí ele corre altíssimo risco de vida ou de perder a vida, ser assassinado efetivamente pelo Estado, ou de ser aprisionado pelo Estado. Então, se tem alguma marca que eu queria deixar para vocês, é essa aqui. Então, veja, se você obedecer, está tudo tranquilo. Né? Embora você vai sempre alvo. O Estado está sempre de olho em você. Você está obedecendo, tá ótimo. Você desobedeceu, pronto. Ou seja, nos é permitido viver apenas se for para produzir. Eu escrevi isso nos meus últimos livros aí, né? Apenas se for para produzir riqueza, ou produzir prazer, ou produzir bem-estar para esses governantes. Então, acho que esse é algo que eu quero destacar aqui com vocês, que é o que eu, em alguma medida, penso. Né? O ponto é o seguinte: se você entende que um negro rico que mora no Leblon, ele corre o mesmo risco de ser assassinado pelo Estado ou de ser preso que um ser que está morando na Maré hoje, no Alemão, numa favela, e é um traficante, eu
eu acho que não são as mesmas coisas. Tá? Assim, para mim, o risco dessa pessoa que mora na Maré, que mora no Alemão, é muito maior de morrer ou de ser preso do que daquele executivo negro, raríssimo, raríssimo, mas de um executivo negro que mora no Leblon. Esse é o primeiro ponto para mim. Né? Por quê? Porque aí você tem que entrar dois componentes, um de raça, que corta tudo, e o componente de classe, que também colabora para a gente pensar nisso. Tá? Então, assim, para mim, aí não sei, eu quero ouvir vocês. Então, por isso que eu quero dizer assim, eu concordo contigo, todo corpo negro é alvo. Quando eu estou querendo dizer que o corpo negro que está dentro do sistema, colaborando para ele, né, trabalhando normalmente para ele ali, ele corre risco sempre, todo corpo negro vai correr risco. Todavia, aquele que está dentro do sistema em estratos superiores é minimizada a condição dele ser assassinado pelo Estado. É isso que eu quis colocar, simples assim. Tá? Então, obviamente, hoje morador, vamos supor, morador X, né, de uma favela qualquer no Rio de Janeiro, no Brasil, ele é um morador que é um trabalhador, sei lá, ele trabalha como faxineiro em um condomínio da Zona Sul do Rio. Tá? Ele está ali trabalhando, faz tudo direitinho e tal. Ele corre risco de vida? Claro que ele corre. Claro que ele corre. Agora, aquele que eu queria dizer, aquele que está desobedecendo a lei, aquele que está furtando na cidade, aquele que está com armas na mão, aquele que não se adaptou, não se subordinou a ganhar um salário mínimo e a sociedade de consumo lhe impõe que ele tem que ter melhores condições de vida e ele vai buscar, não consegue pelos meios tradicionais, vai buscar por outros meios. Ele está correndo risco maior. Pelo menos para mim. Entende? Então, assim, é um grau de... Mas, obviamente, que esse corpo negro que faz tudo direitinho, inclusive, geralmente, a gente pode até habitar o mesmo lugar. E por habitar o mesmo lugar, eles correm risco altíssimo. Quase que igual quando está naquele lugar. E aí é outro componente que a gente tem que entrar, outra variante importante para análise, que é o local de moradia. Então, assim, são várias variantes que vão cortar. É por isso que eu digo assim, tem a questão racial central, atravessa tudo. Além da questão racial, por exemplo, um trans, né? Um LGBT negro, ele tem maior risco do que um LGBT branco. Né? Porque já entra se soma uma outra opressão. E aí, um negro que mora no Leblon e um negro que mora na favela da Maré, eles têm riscos distintos. Distintos. Então, assim, são várias. Um negro que é um empresário bem-sucedido e um negro que é um desempregado, ele tem riscos distintos. E aí, concordando, obviamente, esse negro que é empresário, ele sempre vai ter mais risco que o branco que é empresário. Esse negro que é subempregado, ele vai ter sempre mais risco que o branco que é subempregado. Em igualdade de condições, o branco, o negro, sempre será mais alvo. Não sei se estou me colocando claro nesses termos. Tá? Então, era nesse sentido que eu quis dizer aquilo. Assim, se você... porque, assim, na verdade, não dá para dizer que o Estado está deliberadamente exterminando todos os negros desse lugar. Porque isso não ocorre. Nós estamos aqui. Eu vi vários dos meus colegas, vários colegas meus em Irajá, por exemplo, onde eu fui criado, serem assassinados pelo Estado. Né? Vi, soube, etc. Então, assim, obviamente, o risco sério ali, e existe uma matança. Mas aquele que, se você seguir uma determinada linha que lhe é proposta para o bel prazer dos governantes brancos, veja, é importante dizer isso, para o bel prazer dos governantes brancos, o teu risco é minimizado. Nós temos 500 anos de escravização de negros e de subordinação de negros, etc. Né? Se essa regra que eu estou querendo colocar para você aqui, que o negro que contribui para o sistema, ele não é deliberadamente assassinado, se essa regra não existisse, você há de convir comigo que não existiria mais negro nesse país. Isso é um ponto. Porque se fosse um processo de extermínio deliberado olha só que ponto que eu estou chegando. Na verdade,
Eu sempre tenho que dizer para as pessoas que há o extermínio de negros. É o que eu mais defendo em todas as lives, todas as reuniões que eu participo. Eu estou aqui fazendo com você, eu estou no sentido já de minimizar isso nos seguintes termos. Assim, no fundo, eu estou ampliando uma crítica, dizendo que é o seguinte: o sistema admite e precisa, deixa eu falar para o outro lado, que senão fica ruim o que eu estou dizendo. O sistema precisa de negros e indígenas e de subordinados. O sistema precisa de pessoas trabalhando no subemprego. O sistema precisa de pessoas trabalhando lavando os banheiros de shopping centers. E quem vai ser isso não vai ser o filho do patrão branco. É por isso que ele não mata todos os negros. Só por isso. É só por isso. Ele precisa e continua, ele é útil para a governança branca, desde que ele produza riqueza, trabalhe subordinadamente para esses brancos. Entenda? É isso. Se você fizer isso direitinho, você não vai ser exterminado, meu filho. O branco diz isso. Obviamente que a gente sabe que ele ainda assim corre risco de ser exterminado. Até porque existem muitos outros negros para ocupar esse espaço dele. Então, como tem muita oferta, você pode exterminar, vai exterminando um outro. Mas não todo mundo. Porque se exterminar todo mundo, quem é? Quem é que vai fazer a comida na casa das patroas? Quem é que vai servir os restaurantes, os patrões, os brancos? Quem é que vai fazer comida no restaurante? Quem é que vai dirigir os automóveis particulares, dirigir os Ubers da vida e etc. Entende? Esse é o ponto. É isso que eu estou querendo. Assim. Se a gente não compreende isso, a gente fica muito sectário pensando... E vamos, é até muito bonito para ganhar adepto no discurso negro nesse sentido. Veja, eu não estou de maneira... E aqui é engraçado. Eu estou todas as lives dizendo assim que o papel do Estado historicamente, matar negros, aprisionar negros e garantir e fazer com que esses negros cumpram o seu papel que lhes foi destinado, que é o de produção de riqueza para os brancos. Eu não sei se agora ficou mais claro isso. É isso mais ou menos que eu queria dizer, sabe? Então, por exemplo, você não foi exterminado, eu não fui exterminado, muitos de nós que somos negros aqui não fomos exterminados ainda, porque a gente, infelizmente, a gente está colaborando para o sistema. A gente não está tentando contra o sistema. Agora, vai você pegar em armas e querer fazer revolução contra o sistema. Vai você se negar a trabalhar. Vai você, sabe? Aí você é alvo, é um alvo maior ainda. É isso que eu estou querendo colocar. E, portanto, do ponto de vista do revolucionário, ele é pior ainda. Né? Tá? Então, era esse o ponto. O camelô, que não reclama do salário, que não reclama da sua condição de extrema exploração, de miséria, quanto o juiz, que também não reclama, juiz negro, estou falando de negros, né? Eles estão colaborando para o sistema. Aquele que está com armas na mão hoje, ele não colabora para o sistema. Aquele que enfim, que mora nos lugares mais miseráveis desse país, eles são alvos principais porque eles, a princípio, são sub-humanos mesmo. Né? Então, não tem um grau de quem colabora mais. Agora, obviamente, o que existe para mim é que ser um negro rico, vamos dizer uma coisa rara, né? Ser um negro rico, habitar onde o negro rico habita, ele vai sofrer discriminação dos outros brancos que são seus vizinhos, não tenha dúvida. Mas ele, a princípio, a chance dele ser assassinado pelo Estado é menor do que de qualquer morador de qualquer favela do Brasil.